Tem momentos na vida em que parece que o inferno inteiro se levantou contra você. É como se portas se fechassem do nada, relacionamentos começassem a ruir sem explicação, a mente ficasse cansada mesmo depois de dormir, e até a sua fé, aquela que antes parecia inabalável, começasse a tremer. Mas o que muitos não percebem é que esses ataques constantes não são necessariamente um sinal de que Deus te abandonou. Na verdade, podem ser exatamente o oposto. Eles podem ser um sinal de que você está no caminho certo, um sinal de que o céu te marcou como ameaça ao reino das trevas. E quando isso acontece, o inferno responde. Mas aqui está a verdade que vai quebrar esse ciclo de desespero. Você não está sozinho e esse ataque tem propósito. Sabe por quê? Porque ninguém joga pedras em árvores que não têm frutos. Ninguém ataca soldados que estão dormindo. O inimigo só se incomoda com quem está se movendo, com quem está se levantando, com quem está prestes a romper. Se você sente que os ataques vêm de todos os lados, que cada passo seu é barrado por algo invisível, que há uma resistência inexplicável mesmo nas coisas simples, pare agora e ouça com atenção. Isso é um sinal. E não é um sinal de derrota. É um sinal de que há algo grande vindo. É um sinal de que sua vida está causando impacto no mundo espiritual. E quanto maior o ataque, maior o sinal. Nesse vídeo, eu vou te mostrar, com base na Bíblia, o que significa estar cercado por todos os lados e por que esse tipo de cerco é muitas vezes um prenúncio de milagre. Vamos mergulhar em histórias bíblicas de homens que passaram por isso. Elias, Paulo, José e até Jesus. Vamos entender como cada ataque escondia um propósito e como cada queda foi, na verdade, um trampolim para algo maior. Mas antes de seguir, deixa aqui nos comentários. Estou sendo atacado, mas não estou sozinho. E isso não é apenas uma frase, é um posicionamento espiritual. E não esqueça, se essa mensagem já está falando com você, curta o vídeo agora. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que estão sofrendo em silêncio, pensando que Deus as abandonou. Mas a verdade é que Deus está bem aí, no meio da batalha, preparando o seu livramento. Muita gente vive atribuindo os problemas da vida a azar, coincidência ou simplesmente a má sorte. Mas há momentos em que os ataques que estamos enfrentando vão muito além do natural. Eles são espirituais. E sabe qual o problema? É que o inimigo opera melhor quando ele não é reconhecido. Enquanto você acha que é só uma fase ruim, que é só estresse acumulado, ou que todo mundo passa por isso, o diabo vai minando sua força, seus relacionamentos, sua mente. Ele não joga sujo, ele joga disfarçado. Por isso a Bíblia diz que ele se disfarça de anjo de luz, de 2 Coríntios 11:14. Ele não chega com chifres e tridente, ele chega com dúvidas, medos, cansaço, distrações. E de repente você está tão cercado de problemas que não consegue nem mais orar. Mas deixa eu te dizer algo importante. Quando o ataque espiritual é intenso e você não sabe de onde está vindo, provavelmente é porque você está se aproximando de algo importante e o inferno quer te impedir de chegar lá. Quantas vezes você já pensou, tudo estava indo tão bem e do nada tudo desmoronou? Relacionamentos que começaram com paz, mas de repente viraram guerra. Projetos que estavam fluindo, mas travaram sem explicação. Ataques inexplicáveis à sua saúde, à sua casa, à sua mente. Isso não é coincidência, isso é padrão. E é por isso que precisamos de discernimento espiritual. Jesus disse que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. João 10:10. Ele vem para te roubar a fé, matar seus sonhos e destruir sua confiança em Deus. Mas tudo começa sutilmente. Primeiro, você começa a questionar. Depois, você para de orar. Em seguida, você começa a se isolar. E quando vê, está sufocado por dentro, em guerra, sem entender o motivo. E é aí que você precisa parar, levantar os olhos e entender.
Isso não é natural, isso é uma guerra espiritual. E o único jeito de vencer uma guerra assim é com armas espirituais: oração, jejum, adoração e resistência pela fé. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Tudo parece estar desmoronando. Pessoas se afastando, portas se fechando e até sua mente parece cansada de lutar. Mas ouça, a Bíblia está cheia de homens e mulheres que viveram exatamente isso. Elias, depois de uma vitória espiritual tremenda contra os profetas de Baal, fugiu para o deserto sentindo-se tão atacado que pediu para morrer. 1 Reis 19:4. Paulo, mesmo sendo cheio do Espírito, dizia que enfrentava lutas externas e temores internos. 2 Coríntios 7:5. E Jesus, até o Filho de Deus, foi cercado no Getsêmani, sentindo a angústia de uma dor que ninguém mais podia carregar. O que isso nos mostra? Que o ataque muitas vezes antecede a glória. A pressão precede o propósito. O caos vem antes da coroação. O inferno se agita quando o céu está prestes a se mover. Então, se tudo está difícil, talvez seja porque o milagre está mais perto do que nunca. Então, não recue agora. Não silencie sua adoração por causa dos ataques. Não desista do seu chamado por causa das lutas. Pelo contrário, intensifique sua busca. Ore mesmo sem vontade. Adore mesmo em lágrimas, porque é exatamente aí, no ponto em que tudo parece perdido, que Deus revela a força que estava escondida dentro de você. E aqui vai um convite. Se essa palavra está despertando algo dentro de você, compartilhe esse vídeo agora com alguém que também está sendo atacado, porque tem muita gente em guerra, mas sem direção. E Deus pode usar sua atitude para acender esperança em outro coração. Não se cale. Você é parte da resistência do céu na terra. Curta o vídeo, deixe seu comentário com a frase "Eu não vou recuar". E vamos juntos seguir para o próximo bloco, porque a revelação vai se aprofundar ainda mais. A história de Paulo é um verdadeiro manual de resistência espiritual. Esse homem, que antes era perseguidor dos cristãos, se tornou o maior evangelista do Novo Testamento. Mas o que pouca gente percebe é que depois da sua conversão, ele não teve uma vida tranquila. Muito pelo contrário. Foi exatamente aí que os ataques começaram. Paulo foi traído, preso, apedrejado, açoitado, perseguido por falsos irmãos, abandonado por amigos, teve naufrágios e enfrentou guerras espirituais profundas. Em 2 Coríntios 4, 8, 9, ele escreve: "De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos." Essa declaração não é poética, é real. Paulo foi literalmente atacado de todos os lados e ainda assim permaneceu firme. Isso é fé viva em ação. Você já se sentiu assim? Como se estivesse tentando fazer a coisa certa, obedecer a Deus, mas as lutas só aumentam? Como se cada passo de obediência fosse seguido de um empurrão do inimigo para te derrubar. Paulo também. Ele sabia o que era isso, mas ele entendeu algo que precisamos carregar como um escudo na alma. Quando Deus te envia, Ele não promete que será fácil. Ele promete que estará com você. E essa presença é o que sustenta. Paulo escrevia cartas de dentro da prisão, fortalecia os outros mesmo quando ele estava fisicamente fraco e louvava a Deus mesmo acorrentado, como vemos em Atos 16, 25. E sabe o que aconteceu nesse episódio? Quando ele e Silas cantaram mesmo feridos e presos, houve um terremoto. Deus se manifestou no meio do ataque. Isso é um sinal claro. Quando o ataque é intenso, a glória de Deus pode ser ainda mais poderosa. Quantos de nós teríamos a coragem de cantar depois de sermos injustamente açoitados e colocados no fundo de uma prisão escura?
Quantos manteriam a fé depois de uma traição, um abandono, um diagnóstico, uma falência? Paulo nos ensina que o nosso louvor mais valioso é aquele que sai da boca quando tudo parece desabar. E o inimigo odeia isso, porque ele espera que você murmure, que desista, que quebre. Mas quando você decide adorar no meio do ataque, você envia um recado ao mundo espiritual. Minha fé não está nas circunstâncias, está no Deus que reina sobre elas. Isso é guerra espiritual de alto nível. Isso é resistir com autoridade. E isso é o que Deus quer despertar em você agora. Então, se os ataques aumentaram, não é hora de parar. É hora de levantar a voz. É hora de ser como Paulo, que não ignorou a dor, mas também não se rendeu a ela. Ele reconheceu os ataques, mas declarou: mas não somos destruídos. E você? Está pronto para declarar isso também? Comente agora: sou pressionado, mas não destruído. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa palavra urgente. E continue comigo, porque no próximo bloco vamos entender como Deus usa o cerco para nos revelar algo maior, assim como fez com Elias no deserto. Elias tinha acabado de viver um dos momentos mais impressionantes da Bíblia. Em 1 Reis 18, ele enfrenta sozinho mais de 400 profetas de Baal. Ora, e o fogo de Deus desce do céu. O povo se prostra, o nome do Senhor é exaltado, e a glória divina se manifesta de forma incontestável. Mas no capítulo seguinte, algo inexplicável acontece. Elias foge. Uma simples ameaça de Jezabel é suficiente para derrubar um homem que tinha acabado de ser instrumento de um milagre público. O que aconteceu aqui? O que quebrou aquele profeta? A resposta é mais comum do que parece: o ataque contínuo, o desgaste emocional e a guerra espiritual silenciosa. A alma dele estava esgotada, o corpo já não aguentava mais, e o coração, esse estava ferido. Elias se isolou, deitou-se debaixo de um zimbro e pediu a morte. Já basta, Senhor, tira a minha vida. 1 Reis 19:4. Você consegue se identificar com isso? Talvez não literalmente com o pedido de morte, mas com o cansaço da alma. Com aquela sensação de que já deu, que você não aguenta mais lutar, que não tem mais forças para continuar. Essa é a linguagem de quem está cercado por todos os lados, não por inimigos externos, mas por batalhas internas. Elias foi atacado no espírito, na mente e nas emoções. E é isso que o inimigo quer, que você acredite que não há saída, que você pense que ninguém entende a sua dor, que você se esconda, se afaste de tudo e de todos. Mas aqui está a revelação mais linda desse texto. Deus não repreende Elias. Deus não diz que ele é fraco. Deus não o acusa de covardia. Deus cuida, envia um anjo, traz comida, dá descanso e só depois fala. Porque o céu entende as feridas que os homens ignoram. Esse é o tipo de Deus que está contigo agora. Um Deus que não se impressiona com sua fraqueza, mas que se aproxima dela com graça. Um Deus que, mesmo quando você quer desistir, prepara um pão quente no meio do deserto e diz: levanta-te e come, porque o caminho ainda é longo. 1 Reis 19:7. Deus não permite que Elias morra ali. Ele o restaura. Ele o toca e depois o leva ao monte, onde fala com ele não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas no sussurro suave. E aqui está um princípio espiritual profundo. Às vezes, Deus permite o cerco para nos levar ao silêncio, porque é no silêncio que ele fala mais profundo. É na solidão que ele revela direção. É na fraqueza que ele manifesta força. E talvez você esteja passando exatamente por isso. Talvez seu ataque seja o prelúdio da revelação mais profunda que você já recebeu de Deus. Então, não despreze esse deserto. Não subestime essa dor. Deus está aí, preparando pão, renovando sua alma e prestes a sussurrar algo que vai mudar tudo. Se essa palavra está te tocando, comente aqui: estou ouvindo o sussurro de Deus. Curta o vídeo se ainda não fez isso.
Compartilhe com alguém que está no limite, que pensa que não há mais saída, porque Elias achou que tudo tinha acabado, mas estava só no meio da história. E o mesmo vale para você. Não acabou. Ainda há um caminho. E no próximo bloco, vamos ver o que acontece quando, mesmo cercado, você escolhe ficar firme. E Deus envia o livramento do alto. Em 2 Crônicas 20, o rei Jeosafá recebe a notícia de que um exército inimigo numeroso está vindo contra ele. Não era um, mas vários reinos aliados, uma coalizão de destruição. Humanamente era impossível vencer. O povo de Judá estava cercado, sem saída. Mas o que Jeosafá faz? Ele não convoca generais, ele não monta estratégias de guerra, ele não envia espiões. A primeira atitude dele foi buscar o Senhor. Ele proclamou um jejum, reuniu o povo e levantou uma oração que ecoa até hoje como modelo de fé diante do ataque. Em nós não há força, mas os nossos olhos estão postos em ti. 2 Crônicas 20, 12. Essa frase é a essência de toda a batalha espiritual. Quando você reconhece que não tem força por si só, mas escolhe manter os olhos em Deus, é aí que o céu se move. E foi isso que aconteceu. A resposta de Deus veio através de um profeta que liberou uma palavra que talvez seja para você hoje. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. 2 Crônicas 20, 15. Que coisa poderosa! O povo não precisava lutar, apenas crer. No dia seguinte, Jeosafá fez algo que nenhum general faria. Colocou os cantores à frente do exército. Eles iam louvando, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E enquanto adoravam, Deus armou emboscadas contra os inimigos. Eles se confundiram, se atacaram e foram derrotados sem que o povo precisasse levantar uma espada. Isso nos ensina algo precioso. A adoração é uma arma invisível, mas real. Quando você adora no meio do cerco, você ativa o mover do céu. Talvez você esteja cercado agora, pelas contas, pela ansiedade, pela solidão, por diagnósticos, por conflitos familiares ou pela pressão que ninguém vê. Talvez você tenha chorado em silêncio, desejado fugir ou até se calado espiritualmente porque já não via sentido. Mas hoje, Deus te chama a fazer o que Jeosafá fez, parar de lutar com força humana e começar a adorar com fé sobrenatural. Louve mesmo sem vontade. Erga as mãos mesmo com o coração pesado, porque há um exército invisível esperando uma ordem de Deus para agir por você. O céu ainda vence guerras, e ele ainda responde aos que confiam. A peleja não é sua, a vitória sim. Por isso, neste momento, ore comigo. Pai Celestial, muito obrigado por Jesus. Obrigado porque mesmo quando estamos cercados por todos os lados, o Senhor permanece no controle. Senhor, hoje entregamos nossas lutas, nossas pressões, nossos medos e colocamos tudo aos teus pés. Ensina-nos a adorar mesmo no meio da dor. Renova nossas forças, como o Senhor fez com Elias. Dá-nos ousadia, como Paulo teve, e coragem, como Jeosafá demonstrou. Nós confiamos em Ti. Sabemos que não estamos sozinhos. Levanta-te, Senhor, e peleja por nós. Que toda barreira seja removida, que toda armadilha do inimigo seja quebrada e que possamos testemunhar o Teu livramento. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários. A peleja não é minha, a vitória é de Deus. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que está em guerra e se inscreva para receber as próximas mensagens. Nos próximos vídeos, vamos continuar explorando sinais espirituais que poucos percebem, mas que revelam os planos secretos de Deus. Você não está sendo atacado por acaso, você está sendo marcado por Deus, e isso muda tudo.